Muitos de nós que somos mais velhos crescemos vendo ou jogando alguns dos maiores clássicos dos jogos. Bons exemplos disso são Super Mario, The King of Fighters, PES, clássicos brasileiros e entre muitos outros. Recentemente eu me peguei pensando sobre algum desses títulos e reparei uma coisa neles. Uma delas é que todos esses jogos são de empresas japonesas. Depois de pesquisar um pouco mais a fundo, eu comecei a me interessar pelo assunto. Percebi que os japoneses têm muita influência no mundo dos jogos. Eles têm uma cultura também bem interessante. E é sobre isso que vamos falar hoje. Com o avanço tecnológico que o Japão teve nas últimas décadas, a maioria dos eletrônicos do mundo são de marcas japonesas ou de outros países asiáticos. E os videogames não seriam diferentes. Grande parte das empresas da indústria de jogos são japonesas. Temos, por exemplo, a Sony, que faz a PlayStation, a Nintendo, Sega e entre muitas outras. Só a Xbox que é americana. Muitos jogos também vêm dos nossos amigos asiáticos. Mas por que isso acontece? A resposta é bem simples. Japoneses são mestres em fazer jogos eletrônicos. Eu lembro de jogar com os meus amigos a saga The King of Fighters em algum fliperama de bar por aí, e era incrível. A maioria dos nomes famosos na indústria de jogos de lutas são japoneses. Temos KOF, Tekken, Street Fighters e entre outros. Só nome de peso. Mas esses jogos não se limitam só a jogos de luta. Temos Pokémon, Zelda, Saga Souls e etc. Muitas culturas do mundo dos jogos vieram desse país também. Os famosos torneios de jogos vieram do Japão. No começo, a maioria eram os torneios de luta, jogos de luta e entre outros. Mas depois, expandiram para outros títulos conforme os consoles foram evoluindo. Já que entramos nesse assunto, vamos falar sobre isso. Diversos consoles lendários são dos anos 90 e 2000, e 90% deles também são japoneses. Eu sei que a esmagadora maioria prefere os consoles da Sony, e eu sou parte dessa maioria. Mas também tenho que admitir que os consoles da Nintendo têm bem mais personalidade. Nós tivemos um Nintendo 64 ali por volta dos anos 90, que tinha um design bem legal, tanto o console quanto o controle. Fora o próprio Nintendinho dos anos 80, que já era lindo demais. Agora pulando um pouco para os anos 2000 e 2010, começamos a entrar em uma briga de cachorro grande. Tivemos o Nintendo GameCube, que é literalmente um cubo, e eu acho essa ideia muito genial. Também tivemos o Nintendo Wii, que além de ser um console bonito, tinha um controle completamente diferente de tudo que tínhamos visto e melhor ainda. Tinha captura de movimento, permitindo que ele e outros jogos sejam muito mais interessantes. O seu sucessor, o Nintendo Wii U, não foi muito aceito pelo público, e foi um dos consoles com mais poucas vendas na história da indústria. Também tivemos o Switch recentemente, mas eu já falei sobre ele em outros 2 vídeos do canal. Dá uma conferida aí se você tiver interesse. Fugindo um pouco dos videogames e falando um pouco da cultura em geral, o Japão tem uma grande influência também na cultura pop. Como um todo, sabe? O Japão é a terra dos animes, dos otakus, esse tipo de coisa. Eu entrei nesse assunto porque esse tópico tem bastante influência no mundo dos jogos também. Os jogos de anime, obviamente, vieram dessa cultura. Os jogos de luta de Dragon Ball, Naruto e entre diversos outros clássicos, principalmente do Play 2. Eu gosto muito da cultura pop japonesa por diversos motivos, mas acho que o maior deles é por ser uma cultura diferenciada. E um dos meus jogos favoritos é o Persona 5, e ele retrata muito bem essa cultura. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse jogo, mas se você não conhece, eu vou explicar um pouco. Persona 5 se passa no Japão, e o tempo todo você vê a cultura sendo citada e implementada no meio do jogo. Uma das referências que eu mais gosto é a personagem Futaba Sakura. Ela é uma japonesa que pode ser chamada uma hikikomori, que é um termo usado no Japão para pessoas antissociais que não saem de casa e ficam o dia todo jogando videogame ou mexendo no computador, coisas desse tipo. Estimam-se que mais de 1 milhão de japoneses vivem nesse estilo de vida, e até tem uma ajuda financeira do governo, como se fosse um Bolsa Família. Meio bizarro, mas eu acho bem interessante. O Japão tem muito desse tipo de cultura. Mas que tal a gente entrar em outro assunto agora? Opa, e aí? Tomara aqui no meio do vídeo pra dizer, se você tá gostando desse vídeo e aprecia meu trabalho aqui, não esquece de deixar o like e mostrar sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo meu conteúdo aqui e também para engajar o vídeo aqui no canal. Também queria agradecer pelos 300 inscritos que alcançamos no último vídeo do Last of Us. Eu fiquei muito feliz. Obrigado de verdade pelo apoio de vocês. Mas sem muita enrolação, vamos voltar para o que interessa. Eu sei que muitas pessoas têm o sonho de ir para o Japão e viver o paraíso japonês.
Eu também tenho esse sonho, e foi um desses motivos de eu ter criado esse canal. Mas nem tudo é o que parece. Óbvio, o Japão é o país mais incrível de se viver para muitos. Um país de primeiro mundo, taxa de desemprego baixa e uma cultura incrível, como eu disse antes. Mas nem tudo são flores. Como tudo nessa vida, o Japão tem seus defeitos. Japão é um país com uma população muito fechada. Eles têm um grande preconceito com imigrantes estrangeiros, o que dificulta um pouco a vida de quem está indo morar lá. Tudo envolvendo o social do país é ruim. Mas o país também tem seus pontos bons, como tudo nessa vida. Tudo envolvendo tecnologia e eletrônicos é barato no Japão. Afinal, quase todo tipo de eletrônico é feito lá. O que já facilita muito a vida de quem gosta de jogar videogame. A gente. O único problema de ir para o Japão é que a maioria dos empregos para imigrantes lá são trabalhos pesados, como trabalhar em fábricas, etc. E o salário não é lá essas melhores coisas do mundo. O Japão é considerado por muitos um paraíso, mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então não se iludam com tudo que vocês veem por aí. Pode até ser perigoso você ir para o Japão despreparado e acabar se complicando com algum desses fatores. Muitos imigrantes acabam sofrendo com problemas de salários e empregos abusivos, isso é bem normal. Basicamente, você iria para o país só para trabalhar e não conseguiria viver. Então, se algum de vocês aí que estão assistindo for para o Japão algum dia, melhor ir preparados. O vídeo de hoje teve o intuito de mostrar um pouco sobre o Japão, o país em geral, sabe? Funciona mais como um guia de curiosidades sobre o país. O Japão pode ser o paraíso, como eu disse antes, mas também pode ser uma armadilha enorme para imigrantes. Depende muito da situação que você vai estar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se puderem, me ajudem curtindo o vídeo e deixando sua opinião nos comentários. Até a próxima, pessoal.